uma conexão um pouco ruim aí. Bora esperar a galera entrar pra gente começar a live. Esperar a engenheira Bruna também entrar, que ela vai estar junto com a gente. Deixa eu aumentar aqui o volume. Hoje a gente vai fazer essa live, pessoal, sobre impermeabilização em lajes, tá? Em lajes de cobertura. A engenheira Bruna aí entrou. Vou só esperar ela solicitar a entrada aqui pra gente poder começar essa live. Eu tô tentando, não sei se meu som tá bom, o som do microfone. Pessoal, eu vou fazer essa live aí hoje com a engenheira Bruna. Eu tinha feito uma outra live com a outra Bruna, mas que é do Goiás, ela. E agora que eu vou fazer a live aqui com a... Deixa o pessoal ir entrando aí. Uma live sobre impermeabilização. Por que as lajes impermeabilizadas, elas vazam? Por que tem tanta infiltração em lajes impermeabilizadas? E por que eu aceitei o convite? Por que a gente combinou e tal, tudo? A engenheira Bruna, ela trabalha justamente com isso, né? Ela tem uma empresa que trabalha lá em São Paulo fazendo impermeabilização de lajes, tá? Impermeabilização em geral. Então, ela tem uma vasta experiência nessa área e aí vai estar aqui passando, compartilhando com vocês essa experiência dela também. Eu vou botar aqui meu fone de ouvido. Não sei o que foi que aconteceu, que a Bruna não conseguiu entrar ainda, mas só um momentinho aqui. Vou colocar aqui o fone. Acho que agora vai ficar melhor. Espera aí. Bruna enviou uma solicitação. Vamos ver agora se ela vai conseguir entrar. Conectando. Tá me ouvindo, Rony? Oi, agora eu tô te ouvindo. Eu entrei, não falei nada, mas a minha imagem travou. Outra vez aconteceu isso aí comigo também. E aí, depois de alguns minutinhos, segundos, a imagem apareceu. Vamos aguardar um pouquinho. Será que o Bora pessoal ver tá me para ver se a gente ouvindo? consegue. Boa noite para você primeiro. Eu quero agradecer por ter me recebido aqui no seu Instagram. É uma honra, né? Muito E boa obrigado. noite aí para o Eu pessoal, agradeço. seus alunos. Muito bom. Vamos perguntar pro pessoal aí. Pessoal, vocês estão escutando? Tá tudo certinho aí a live? A O Cris, Cris Pinho falou que sim. O engenheiro André Rossi também disse que tá escutando normal. O engenheiro Romildo, grande Romildo. O áudio está ok. O Regis também disse que sim. A Bruna saiu aqui. Espera ela voltar. eu caí de novo? Caiu. Será que é a distância aí de São Paulo para o Maranhão que É tá longe pra fazendo caramba, isso? hein? Será? Hein? Ai, meu Deus do céu. Era só o que faltava, né? Não conseguia aqui. Pessoal, será que tá me vendo? Acho que não tá me vendo porque a minha imagem tá travada pra mim mesma. Eu já te vejo perfeitamente e seus movimentos estão normais, assim, não tá travando nada. Ah, o André disse que tá começando a aparecer. Tá travando a Amanda Rossi. Eita. Isso aí é o tempo que o pessoal vai chegando aí, né? Tem muita gente que 8 horas ainda tá se acomodando ainda. Muita gente chegando do serviço. E as pessoas que estão nos serviços essenciais que não pode parar, né? São serviços, pessoal, agradecer aí também. Eu tenho muita gente aí, muito amigo meu que trabalha na parte da manutenção hospitalar,
Dar um abraço para meus amigos, que é um serviço essencial, que não pode parar também. Então tá legal. E estamos aí, a engenheira Bruna não está conseguindo a conexão com a gente, tá? Eu não sei o que foi que aconteceu, mas vou colocar aqui de novo. A engenheira Bruna, que ela é de uma grande empresa de São Paulo que trabalha com impermeabilização. Então, ela convidou para eu participar dessa live com ela para falar justamente sobre essas lajes impermeabilizadas. Por que que tem tanta infiltração? A gente vê por aí várias casas com problema de infiltração e o roteiro, né, que a Bruna fez foi justamente esse. Como fazer a impermeabilização correta das lajes para não haver infiltração. Você vai chamar ele. Rony, tá me ouvindo? Tá, eu tô te ouvindo. Tá, Tô te você quer. ouvindo, sim. A gente pode começar sem a imagem ou eu saio, você me chama de novo? O que vocês preferem, pessoal aí que tá assistindo? É que caiu agora, né? Essa conexão tá ruim mesmo. Não sei o que foi que aconteceu. Aí. Pessoal, a gente tá com uns problemas técnicos aqui. Perdendo a conexão. Deixa eu ver. Vou tentar. Como é que. Peraí. Como é que faz? Ocultar vídeo, transmitir vídeo. Ah, tá. Vamos lá. Oi. Ah, eu tô Vê se congelada agora aqui. melhorou a conexão. Você me vê? Eu tô achando que tá tendo congestionamento no Instagram, de tanta live que tá tendo ali. Você só vê Eu não bolinha sei o que tá. Eu sei que já foi até 50, 60 pessoas, aí voltou. Muita gente tá entrando e saindo. A conexão. A gente. Acho que interessante aparecer a tua imagem. Não sei. A tua conexão aí que tá boa, Ó, né? Que pelo eu menos vou pra mudar, voz. eu vou mudar a minha rede e vai cair, depois eu... Bota no dados do celular, né? Vamos lá, vamos esperar a Bruna entrar de novo. Vamos lá, transmitir ao vivo. Oi, Bruna. Tá bom Oi, agora? voltei. Igual o Luiz Voltou? da Man. Voltei. Será que a gente começa isso? Não sei, agora Então, ninguém tá me... eu botei na minha internet dos dados do celular para ver se melhorava. Tirei da Wi-Fi, porque às vezes o Wi-Fi tá sobrecarregada. Esse horário, muita gente acessando. A do celular, às vezes, é melhor a internet do celular. Não sei a sua aí, como é que tá a sua conexão.
Quer que reinicie a internet? Eu vou tentar fazer a mesma coisa que você, vou colocar no dados. Acho que bota no dados, acho que vai melhor mesmo, porque aí a gente consegue começar essa live aí. Tu já fez os tópicos já, né? Ela, ela caiu, a Bruna. Ela vai tentar voltar aí pra gente, enfim, começar certo essa live, tá? Então, o que eu tava falando pra Bruna é o seguinte, ultimamente, né, eu faço laudos de estrutura, mas ultimamente tenho sido muito solicitado para fazer laudo de filtrações. Pronto, agora tá legal. Acho que era a internet mesmo, né? Você tá conseguindo me ver? Tá, agora sim. Ah, então legal. Eu tô me vendo travada, mas se o pessoal tá me vendo, então tranquilo. Não, Agora tá. vai. Se. Eu acho que identifica, né? A imagem identifica, mesmo que esteja travada, se a voz está dando para. A voz está dando para escutar, né? Acho que tá legal. Sim, então Pronto, a legal. gente faz uma live bem direta, porque a gente já perdeu alguns minutos aí. A gente Uhum. faz uma live, né, bem mais direta aí, bem mais focada aí para o pessoal, tá? Tá certo, tá certo. Eu vi que você já me fez uma pré-apresentação, né, daquilo que você me conhece, da época da época não, eu ainda trabalho com impermeabilização, tenho uma equipe de mão de obra que faz impermeabilização nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E tenho a loja também, né? A loja física de materiais de impermeabilização, mas agora a gente só tá atendendo via internet. A gente fechou a loja física por Ótimo, problemas aí maiores, né? ótimo. Mas, Muito primeiramente, bom. falar para os pessoal que está aqui, acho que tem mais aluno seu, né? Pessoal, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Meu nome é Bruna Rossi, eu sou engenheira civil, sou formada há 11 anos e sempre trabalhei com obra. No comecinho da construtora que eu trabalhava, eu fiquei mais na parte de projeto e depois, uns 6 anos, eu fui conhecer mais o que é o campo da obra, né? E me apaixonei pela parte de impermeabilização. Estudei bastante essa área e de tanta paixão que eu tive por isso, eu acabei abrindo uma loja de materiais impermeabilizantes. Então, é um pouquinho aí da minha história meio rápida, porque a gente já perdeu alguns minutinhos, né? Legal. Então, assim, o que a gente vai falar de impermeabilização? Impermeabilização, eu falo assim, que é o processo final de tudo, porque tudo começa na estrutura, né? Eu falo que um projeto bem executado, tanto na fase de projeto e depois na fase de execução, ele vai garantir que a impermeabilização fique 100% correta, porque se você tem uma edificação que ela tem uma certa solicitação e ela não aguenta, ela vai trincar, por exemplo, a impermeabilização ela não vai fazer milagre, né, Rony? Então, assim, eu preciso de um substrato ok para que a minha impermeabilização fique ok. Se isso não estiver de acordo, então a impermeabilização vai por água abaixo, você vai gastar dinheiro aí à toa, né? Então, isso é a importância que vem lá do projeto estrutural, aí depois a última coisa é, de fato, a impermeabilização, né? E a gente sabe que na norma de desempenho, a 15575, ela fala que a edificação ela tem que garantir a estanqueidade, né? Ela tem que prevenir infiltrações da água de chuva, prevenir infiltrações da umidade que provém do solo, né? Então, assim, é normativa, tem normas de impermeabilização, tanto na parte para executar a impermeabilização, e tem também a norma para projetos de impermeabilização, né? É muito Projetos de difícil isso. impermeabilização. É muito difícil a gente ver uma edificação residencial que tem um projeto de impermeabilização, né? Quando eu faço meus projetos estruturais, geralmente eu bonifico alguns clientes meus com projetos de impermeabilização nas áreas úmidas, que são banheiro, a lavanderia, piscina, se houver, né? E essas áreas assim mais suscetíveis a problemas de infiltrações, né? Então, assim, o projeto de impermeabilização ele é muito importante e é uma área bastante escassa no mercado da engenharia, né? Porque, assim, se você é engenheiro, tem o CREA, você pode atuar nessa área
e aí pode até estar atuando numa área que você não conheça e ganhando dinheiro aí, sendo que você está se perdendo aí na concorrência das outras áreas da engenharia, né? Então é uma área assim encantadora mesmo, vale a pena estudar. Legal. Você falou da norma A15, né? 575, né? É, é a parte 5 dessa norma que fala sobre a questão de cobertura, né? E de permeabilização. Eu estava vendo que na norma, né? Eu estava vendo que nessa norma a gente tem lá um item chamado da estanqueidade, né? O teste de estanqueidade, né? E é legal Uhum, como esse teste de estanqueidade ele é feito, né? A gente às vezes não está muito por dentro, mas toda laje permeabilizada, quando ela vai ser entregue de uma residência, de um centro comercial, qualquer uhum. edificação, um hospital, um shopping center, um hotel, o que for, qualquer laje permeabilizada tem que ser feito, a norma exige que seja feito o teste de estanqueidade, né? Que é aquele teste Sim, que ela é colocado água, né? A gente, né, em toda a laje se tampa, né? Todas as descidas de água, né? Todos os ralos lá, todas as descidas de água, a parte de ventilação, se tampa tudo, deixa tudo isolado, coloca a água, né? E deixa lá, né? Como se fosse uma piscina. E deixa lá isso. 72 horas, né? Eu estava vendo isso que a norma, ela é bem clara, né? E a norma É, serve para orientar principalmente as pessoas que são leigos no assunto, orienta o isso. profissional, né? Lógico, profissional, eu vou fazer de qualquer jeito? Não, tem que seguir a norma. Mas, por Uhum. exemplo, o profissional pode ter coisa que ele sabe que tem que fazer, mas de repente ele se omite de fazer. Não, não vou fazer isso aqui e tal. Aí é uma pessoa leiga, mas o cliente interessado, que é o maior interessado, vai lá e Uhum. lê a norma. Diz, olha, você tinha que ter feito o teste de estanqueidade, você não fez. Ou então, antes dele É. fazer, ó, faça o teste de estanqueidade. Então, você que trabalha aí com impermeabilização, tu sabe bem, né, aí explanar um pouco também sobre essa questão, né, do teste de estanqueidade aí também pro pessoal, né? Sim, sim. O teste de estequidade, depois que você termina todo o processo de impermeabilização, por norma, você tem que entregar o ok com esse teste de estanqueidade, que nada mais é você vai tampar todos os ralos, igual você falou, e encher aquela laje de água, encher uma lâmina d'água, que na norma fala a altura certinha que você tem que fazer essa lâmina d'água, e deixar lá durante essas horas. Se houver alguma infiltração, algum gotejamento, alguma umedecer por debaixo ali daquela laje, é que não está ok a impermeabilização, então tem que ser retirado toda essa lâmina d'água e procurar achar o ponto onde que está indo essa água. É muito complicado você achar um ponto depois que você está com a laje impermeabilizada, porque imagina só, você faz lá uma impermeabilização maior um pouco, 1.000 metros quadrados de laje. Então eu tenho manta, vários rolos de manta. De repente, pode ser que esse problema esteja na emenda de uma manta com outra, que geralmente se dá nisso. Só que depois que a água ela entra por debaixo da manta, ela percola, né? Então, assim, ela não vai ficar naquele ponto, ela vai percolar e vai achar um pontinho, uma fissura naquela laje, um probleminha naquela laje, uma caixinha de luz que tem ali, e ela vai vazar por ali, ela vai pingar por ali. Então, ela pode estar o quê? 20 metros, 10 metros, ou, se você der sorte, pertinho da onde realmente está o problema na manta, ou na falha da impermeabilização, né? Então, assim, eu vou passar um processo executivo para lajes, e se seguir a risca, e se sua estrutura, de novo vou falar, se a sua estrutura estiver devidamente projetada, devidamente dimensionada, a impermeabilização não vai dar problema, né? Então, a impermeabilização em laje, ela é feita com materiais flexíveis, porque no processo de impermeabilização a gente tem o processo de sistema rígido, né, que são as argamassas poliméricas, e os sistemas flexíveis, que são as mantas, e os poliméricos também, que são as mantas líquidas. O sistema flexível ele é mais indicado para a laje, porque a laje ela trabalha, né? Ela está ali suscetível a sol, chuva,
então ela vai fazer, vai ter a dilatação e ela vai trabalhar, ela vai se movimentar. E a estrutura, a manta asfáltica, ela tem aquele, como ela é um material asfáltico, ela vai se alongar, né? Ela vai acompanhar a movimentação da estrutura, que já está prevista em projeto. Lembrando que ela não vai sanar problema estrutural. Então, ela vai acompanhar. Então, a manta, ela é o material mais indicado para se fazer impermeabilização em lajes, tanto com tráfego, tanto lajes de estacionamentos, tanto lajes de varandas, ou lajes que vão ficar impermeabilizadas. A gente vê essas casas modernas agora que só fica a laje ali em cima, fica parecendo um terraço mais, né? Então, assim, o processo da impermeabilização você terminou a execução da laje, você vai limpar aquele pano de E laje, Bruna, garantir... Oi? só um momentinho. Você já está falando do processo da impermeabilização, né? Eu ia Eu começar. queria, eu quero fazer um gancho aqui, lhe cortando rapidinho, sem querer, mas já cortando. Imagina. É o seguinte, eu estava conversando aqui, por exemplo, eu quero agradecer aí a colaboração aí do pessoal que está colaborando, o engenheiro Romildo aí, tem umas perguntas aqui, a Crispinho fez, em quanto tempo deve fazer a manutenção da impermeabilização? Essa pergunta aí, Bruno, pode anotar aí para responder no final para eles, Tá. porque geralmente a pergunta de uma pessoa é a pergunta de várias, né? Essa Sim. live tem muita gente que de repente não está acompanhando, mas que a gente vai disponibilizar para pessoas assistirem ela depois, né? Que às Sim, vezes sim. muito mais pessoas às vezes assistem depois, né? No ao vivo que a gente coloca, do que às vezes no agora, no dia agora, né? Eu coloco lá, disponibilizo lá para ficar tipo off lá. Então, vamos lá. Legal. Eu tenho uma questão aqui, por exemplo. Eu me apresentar aqui, pessoal, eu sou o engenheiro Rony Baixo, sou especialista em estrutura, trabalho fazendo projeto estrutural, né? Tenho um acervo já aí na área de projeto de estrutura já muito grande, né? Já fiz vários projetos de estrutura, tenho feito vários projetos de estrutura, né? Já chegou a ter mês aí que eu já cheguei a fazer quase 10 projetos de estrutura em um mês. Assim, não eu só, participando com algumas outras pessoas e tal, alguns eu só, mas enfim, tenho acompanhado de perto uma outra situação, que são Uhum. problemas na estrutura das lajes, especificamente, Uhum. causado por infiltração, causado por uma má impermeabilização ou a falta dessa impermeabilização. Então, assim, Uhum. eu sou chamado para fazer laudos, né? Geralmente de estrutura, mas ultimamente o pessoal tem me chamado muito para fazer laudo, como eu disse anteriormente, para fazer laudos estrutural e na parte de infiltração também. Então, Uhum. aí eu comecei a estudar mais sobre impermeabilização, sobre infiltração e algumas obras que eu participei fazendo impermeabilização. Tem um prédio industrial grande aqui em São Luís, 5 pavimentos, e nós fomos contratados para impermeabilizar os banheiros grandes, né? Um banheiro de um prédio desse parece quase do tamanho de um apartamento, mas nós Uhum. fomos chamados para tirar todo o piso e contrapiso desses banheiros e fazer a impermeabilização com manta asfáltica todinho. A gente Olha. impermeabilizou o banheiro como se fosse uma laje, como se fosse uma piscina, por exemplo, né? Uhum. Fizemos testes, tudinho, de estanqueidade e tal, tudo. Beleza. Eu acompanhei de perto a forma correta de fazer impermeabilização, certo? Num local que tinha um problema reincidente, era um prédio que já tinha vários anos, todo o tempo. Eles chegaram numa situação que eles disseram, a gente não aguenta mais isso. Chama uma empresa, paga o que tem de pagar, pago o que for. Eu não quero é mais água aqui infiltrando na minha laje lá e tal. A gente fez É. lá e tal, tudinho. Então, eu acompanhei de perto, né? Fora umas outras que eu já tinha acompanhado. Mas essa daí eu estava, sabe, 100%. Acompanhei do início
até o fim de todos os banheiros, a equipe, eu fui acompanhando a equipe. Por quê? Porque como era um serviço que era reincidente, eles não aceitavam o erro. Então eu tinha que ficar com a norma, com o manual do fabricante da manta, vendo se estava tudo correto. Foi legal eu ter acompanhado, né? Então, nos condomínios que eu chego para fazer laudo, para dar consultoria, que estão com impermeabilização e que essa impermeabilização gera problema na estrutura, o que eu falei com você, Bruna, lembra? Que eu disse, rapaz, eu vou fazer uma puxada aqui para esse lado dos laudos que eu faço, e aí você entra. Quando eu chego nesses locais, tu sabe o que eu mais encontro? Eu vou dizer, o que eu mais encontro. Eu encontro muito laje que diz ser laje impermeabilizada sem a impermeabilização. Eu chego no lugar, que é uma laje impermeabilizada. Só que eu subo na laje, não tem a impermeabilização, não tem. Ou seja, ele vendeu ali aquele prédio, aquela casa, aquela residência, dizendo que tinha impermeabilização e não tinha. Esse aí é um caso complicado. É um dos piores porque aí a infiltração já está a um ponto que às vezes chega até as pessoas terem que ser retiradas do local para poder ajeitar e continuar morando, entendeu? Hoje teve um seguidor aí nosso, mandou uma foto de uma sala de um prédio comercial toda alagada. Aquilo ali é tipicamente um caso que ele foi vendido a laje impermeabilizada, mas não era. Entendeu? Nossa. Então, outra coisa que eu chego, por exemplo, que não tem, quando você está fazendo a impermeabilização de uma laje, geralmente essa laje, provavelmente ela tem um guarda-corpo. Essa impermeabilização, ela é feita só na horizontal. Eles não fazem ela aqui, ó, na vertical, os 30 centímetros lá na vertical. Eles não fazem. Quando eles fazem, eles sobem só um pouquinho, só 5 centímetros. Ou nem sobe isso. Então, ou seja, na minha opinião, é jogar dinheiro fora. Faz a impermeabilização da laje todinha e no ponto crucial, que é ali, né, o encontro da parede do guarda-corpo com a laje, que é um ponto de fácil acesso da água, né, de percolação da água ali, eles não fazem a impermeabilização correta ou então fazem ela um pouco mais baixa. Então, já vi muito infiltrar por ali. Infiltra muito na fachada do prédio, aí causa infiltração para dentro do prédio também. Outra, a caída. Né? A impermeabilização é uma impermeabilização, mas ela tem que ter a caída correta. Ali, a impermeabilização é para pegar a água, né? E descer a água lá para o ponto de descida. Não é para ficar empoçando ali, porque não vai ter manta que aguente isso, né? Então, o certo é ela correr ali, né? Porque sol e chuva vai acabar a vida útil da manta, né? Isso aí é uma coisa que eu também percebi. Outra coisa é poucas caídas também. Às vezes tem uma laje grande, às vezes já subi em lajes aí, por exemplo, de 600 metros quadrados. Aí eu fui fazer o cálculo da demanda, né, da descida pluvial e não estava correto. Onde era, de repente, para ter seis descidas de 100, tinha uma ou duas, por exemplo. Então, isso aí eu acho... são bastantes erros que eu acho. E outra, impermeabilização inadequada. Tem o que mais o tem. primer, não tem o primer que tu lança antes de lançar a manta? Vários locais que eu já cheguei, a laje tá só com primer. Aí eu falei, bora furar aqui para ver se a gente acha a manta. Furamos. Chegou lá, não tinha manta. Aí o construtor ficou, tu furou minha laje todinha. Aí mas eu tinha que saber se tinha manta aqui. E aí não tem como descobrir, né? Isso. Então, vários locais que eu chego para fazer o laudo, é isso que acontece. E a norma, ela é clara. Ela diz, o que você já citou, que para a gente entregar uma edificação, o profissional tem que fazer o teste de estanqueidade,
na laje, saber se ela testar a laje, saber se ela realmente não está vazando, certo? Ah, vou Uhum. esperar a época da chuva para... Não, pessoal, não precisa esperar a época da chuva, não. Terminou a obra, pode ser no verão, o que for, tampa todas as descidas, coloca a mangueira Uhum. lá, coloca, acho que a altura da lâmina d'água é 5, 7 centímetros, não estou lembrado com a norma, e Uhum. deixa lá 72 horas, faz o teste de estanqueidade lá. A norma é clara, a edificação tem que ter 100%, 100% a laje tem que suportar 100% de toda a água que cai no telhado e não deixar essa água, né, passar para dentro da edificação. A norma é bem clara que a Uhum. água, né, da chuva não deve passar para dentro da edificação. Ah, lá em casa tem uma goteirinha, é pequenininha, aí às vezes molho um pouquinho lá e eu vou lá, mando rebocar, mando pintar, eu não me incomodo com isso não, Uhum. mas está errado, isso aí está errado. Não deve passar uma gota para dentro da água. A norma é clara quando ela cita esse quesito. Então, assim, Uhum. eu falei esses problemas que eu chego, né? Citei tudo, e agora a Bruna, ela vai falar a forma correta que as pessoas devem fazer para não ter vazamento na laje impermeabilizada. Ainda tem uma outra questão, rapidinho, só para concluir. Pessoal, Uhum. tem residência que é platibanda. Aí ela tem um telhado, né? Ela tem um telhado, só que esse telhado ele não passa para fora da casa, né? Tem a platibanda, Uhum. ele termina antes. E nesse antes que ele termina, o que é que tem que haver? Tem que haver uma calha. Às vezes essa Uhum. calha é de alumínio, às vezes é de concreto. Às vezes ele usa a própria laje lá, né? Faz uma impermeabilização na laje, né? Bota uma fiada de tijolo, né? Impermeabiliza e já usa ali aquela parte da laje como impermeabilização. Muitos problemas estão em lajes assim, porque tem telhado, não vou me preocupar com a impermeabilização. Mas aí o telhado só protege aquela área. Essa parte da ponta, ele não protege. E aí tem que ser feita a impermeabilização correta. Então, eu acho que muita gente está querendo saber qual tipo de permeabilização. Assim, eu vou te passar umas dúvidas que o pessoal sempre me pergunta assim, né? Que tu pode Tá. falar. Qual tipo de permeabilização adequada para laje? Ah, eu boto manta asfáltica Uhum. polimérica, eu boto manta aluminizada. Não, eu passo só a Primer. líquida, a A líquida. líquida. Ah, eu passo só a líquida, porque agora tem uma líquida boa aí, se eu não me Sim. engano, eu não tenho problema de falar de fabricante, acho que é a Quartzolite, tem uma que é para piscina líquida, passa ela é excelente, né? Então, Uhum. assim, o pessoal quer saber, eu tenho um telhado aqui, tá vazando, eu quero impermeabilizar minha laje para não ter mais problema com isso. Qual é o tipo de impermeabilização que eu faço? É aquela aluminizada, aquela é melhor? Ah, é a Uhum. polimérica? É só passar uma tinta? Como é que eu faço? E outra coisa também, que o pessoal, banheiro. Banheiro deve ser impermeabilizado? Sim ou Uhum. não? Só a área ali do banho? Tá. A outra parte do vaso, do lavabo, tem que ser impermeabilizado? Sim ou não? Uhum. Ah, não, mas lá tem o ralo. Se tem um ralo, não precisa impermeabilizar, porque a água cai e vai direto pro ralo. Uhum. Eu impermeabilizo ou não impermeabilizo? O exemplo, Uhum. a minha varanda, eu tenho que impermeabilizar ou não tenho que impermeabilizar? Antes da Uhum. Bruna falar, eu só vou dizer para vocês, pessoal, eu recebo todo mês, eu recebo várias mensagens de pessoas com problema de infiltração nos banheiros e nas varandas de condomínios e mais condomínios Uhum. aqui em São Luís e em outras cidades. Rony, como é que eu faço? O que é que eu faço? Não sei o que e tal. Lógico, a gente é profissional, eu tenho que te dar uma consultoria, né? Eu tenho Uhum. que. Não é assim, faz isso, isso, isso. Porque de repente,
o que deu certo aqui no meu banheiro pode não dar certo lá no banheiro da outra pessoa. Tem que ir no local, contratar um profissional habilitado para ver quais são as causas. Às vezes não é. Às vezes o banheiro é impermeabilizado, mas tem um vazamento lá no ralo que não tem nada a ver com a impermeabilização. Então tudo tem que ser visto. Então eu acho legal, aí a Bruna vai falar para vocês que ela trabalha já muito mais tempo aí com essa parte de impermeabilização, e aí ela vai dizer aí para vocês aí a forma correta de impermeabilizar. E também tem uma galera contribuindo aqui, né? Deixa eu falar aqui o nome da galera. Tem a Laís, o Romildo, o Luiz da Mata, diz que ele é aplicador há 29 anos. A live tá perfeita. Legal que tem gente aí que já trabalha há muitos anos aí, quase 3 décadas com impermeabilização e tá gostando da nossa live. Então isso aí é um ponto bom. Legal. Tem o Luiz Jéssica, da o Cláudio Neto Muniz, a Cris Pini fez aqui as paredes externas de edificações onde tem o contato direto da chuva e sol batendo diretamente. É realizada a impermeabilização dessa parte externa. A Bruna vai responder aí depois. O Gusta, engenheiro Samuel, filho de alumínio, engenheiro Jonathan, Bruno Pereira, Letícia, Cláudio, a Crispinho, engenheiro Murilo Assunção. Então é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer vocês aí que estão sempre curtindo a live aí já desde o comecinho. E a Bruna agora vai falar, pessoal, qual é a forma correta de fazer impermeabilização em lajes. Laje de cobertura, laje de banheiro, laje de varanda. A Bruna, que já trabalha há muito tempo com isso, ela preparou um passo a passo e vai dizer para vocês agora a forma correta. Antes de Bruna falar, pessoal, isso aí é que nem a pessoa... Só dar um exemplo aqui para dizer. É que nem a pessoa está sentindo dor em alguma coisa, aí ela vai para a internet. Começa a pesquisar. Ela acha 10 tipos de solução diferente, 20 tipos de remédio caseiro, remédio não sei o quê. Aí uns mandam ir no hospital, outros não mandam, não sei o quê, fica em casa, vai em casa. A pessoa sai mais embaralhada do que ela entrou. Então, o certo é o quê? Procurar um profissional habilitado. Não, eu tô com dor na coluna, tal. Não, eu vou num ortopedista, não é num clínico geral. Então, assim, a questão da impermeabilização, pessoal, é do mesmo jeito. Eu tô não sei o que com problema aqui, eu vou procurar qualquer pessoa, vou procurar internet, vai surgir mais dúvidas quando você vai procurar na internet, às vezes, do que antes. Porque se tu entrar na internet, tem 1000 dicas, cada uma diferente da outra, falando como é que tem que impermeabilizar. Então a Bruna vem aqui falar qual é a forma correta de impermeabilizar, que ela já trabalha há muitos anos com isso. Tem loja de vender produto de impermeabilização, tem empresa que faz impermeabilização lá na região de São Paulo, do Sudeste todo, né? Então vai falar pra gente aí. Primeiro, deixa eu cumprimentar o Luiz da Manta, que eu sigo ele, eu adoro os trabalhos dele. Olha, Luiz, tem hora que eu tenho vontade de printar todos os trabalhos que você posta lá, eu adoro o seu serviço. Parabéns. Então, Rony, foram várias colocações que você fez, eu vou tentar responder cada uma delas, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas vamos lá. A gente tem 2 situações. A primeira situação é, terminei a edificação, vou fazer, ou estou construindo e simultaneamente estou fazendo as impermeabilizações. Isso é do zero, essa é a forma correta. Isso você vai gastar aí 3% do valor do total do que você vai gastar na edificação inteira. A outra situação é, fiz a impermeabilização ou não fiz a impermeabilização de forma indevida e vou ter que dar uma manutenção, vou ter que fazer o reparo. Naquela hora que você é chamado para fazer o laudo, que de fato a pessoa já está com dor de cabeça mesmo, porque está danificando outros ambientes e até mesmo a saúde, porque impermeabilizar eu falo que é uma atitude saudável, né? Se você não impermeabiliza, aquele mofo, tudo que é a falta de impermeabilização ou a percolação daquela água vai trazer, pode causar danos à saúde também. Então, assim, se você vai fazer um reparo ou uma manutenção, você pode gastar no mínimo 15% do valor total daquela edificação. Então, assim, é uma diferença muito grande. Compensa você
investir na impermeabilização no início da obra. No início da obra, a gente tem que verificar qual é o ambiente que você vai impermeabilizar. Ele vai estar suscetível a quais solicitações, para daí você escolher, então, de fato, qual é o material que você vai usar. Não é assim, banheiro vou usar isso. Não sei o quê. Geralmente, 90% dos lugares é assim, mas tem os específicos, então você tem que realmente procurar um profissional habilitado e que conheça as normas certas para fazer um serviço ok. Uma das solicitações que a gente tem é a percolação. A percolação, ela é a água ali na superfície, vamos supor, é uma laje, no caso de uma laje. Então, assim, a estrutura, ela está submetida a essa percolação de água, e a impermeabilização ela tem que sanar esse problema ou não deixar que essa percolação entre para dentro da edificação. Por que que tem que ter as caídas para o ralo, que eu vou falar lá no passo a passo? Porque essa percolação, esse material que você vai usar na impermeabilização para percolação de água, ele não é para aguentar pressões hidrostáticas. Então, se ele ficar empoçando, realmente ele não vai aguentar aquilo ali e vai, de repente, romper a impermeabilização, furar a impermeabilização, porque não é para aquele tipo de pressão, né? Se tiver alguma pressão em cima de uma impermeabilização que foi projetada só para percolação d'água. A segunda solicitação, que você citou também, é no caso de condensação de água, que nada mais é do que o vapor da água, né? Quando você vai lá no seu banheiro, toma aquele banho quente gostoso, o que acontece? Fica aquele vapor dentro do banheiro, né? E isso pode causar infiltração e tem que sim fazer impermeabilização para que você sane esse problema aí. Outro tipo de solicitação é a umidade de solo. O que é a umidade de solo? A absorção daquela viga baldrame, por exemplo, ela está ali no solo, ela vai absorver a água por capilaridade. A gente sabe que o concreto não é um material impermeável, então aquela água vai subir e vai dar aquela famosa infiltração de pé de parede, sabe? Que fica aquela parede, no pezinho da parede, assim, tudo cheio de bolinha, às vezes descasca tinta. Então isso é umidade de solo. E também tem a solicitação por pressão, né? Pressão da água negativa e pressão da água positiva. O que seria isso? Vamos imaginar um reservatório de água. Se você tem um reservatório de água enterrado, ele vai sofrer uma pressão negativa, a pressão que vem do solo para dentro da caixa d'água, que vai contra a impermeabilização interna da caixa, e a pressão positiva que vai da água, a água empurrando as paredes do reservatório, né? Então ela vai a favor da impermeabilização. Então você tem que verificar qual produto que você vai usar numa caixa enterrada, não é o mesmo de uma caixa elevada, vamos supor assim. Dei uma explanada mais ou menos das solicitações de umidade para que a gente então perceba que para cada caso é um tipo de impermeabilização ou um sistema diferente, tá? Até aí tá ok? Beleza. Então tá. Então vamos falar sobre lajes expostas. O que acontece com laje exposta? Ela vai sofrer a movimentação por conta da térmica, né? Sol, chuva, ela vai trabalhar. Então eu preciso de uma impermeabilização flexível. O que a gente tem de impermeabilização flexível hoje no mercado? Muita coisa, muita coisa. A primeira delas é a manta asfáltica. A manta asfáltica, aquela preta. Aquela manta asfáltica preta, ela não pode de maneira alguma ficar exposta ao sol. Então, se ela ficar exposta, ela não vai dar certo, ela vai derreter e ela vai, imagina, ficar grudando. Então, se você precisar andar ali naquele lugar, você não vai conseguir. Então, toda a manta asfáltica, ela tem que ter a proteção mecânica em cima dela. A Bruna não quer a proteção mecânica, então a gente vai partir para outro tipo de manta. Tem a manta aluminizada. A manta aluminizada é aquela manta que a gente vê em muitas casas aqui em São Paulo, é feito telhado mesmo de cerâmico, é feito com manta aluminizada e fica parecendo aquele bolo gelado. Aí no Maranhão tem bolo gelado. Eu falo que ela fica encapada. O pessoal está começando a fazer esse tipo de permeabilização também aqui no Maranhão aqui, até porque aqui né, a questão do clima, o clima muito, né, nordeste, clima muito pesado aí, o sol, e aí pela questão do conforto térmico, né,
Ah, também. sim, sim. É, a manta aluminizada, ela dá esse conforto térmico também. E hoje as tem mantas. Ah, Bruna, não quero a manta aluminizada, não quero que não apareça nada. Então eu quero. Você pode usar a manta líquida, né? Que hoje está em alta, assim, no mercado. Só que tem até as mantas líquidas, Rony, no mercado, por exemplo. Eu também não tem problema de falar de fornecedor, mas a SICA, ela tem uma manta líquida que ela é, não sei se chama líquida gelo, alguma coisa assim, que ela tem polímeros dentro no acrílico dela, que ela forma uma bolha de ar e essas bolhas de ar não deixam o calor passar. Então, assim, ela fica um conforto térmico também. O que acontece com a manta líquida? Eu não sou contra a manta líquida, mas ela é aplicada de maneira errada, muito errada. O pessoal compra um balde de manta líquida e acha que vai fazer uma laje lá de 60 metros quadrados com um balde de manta líquida e tá, beleza, tá impermeabilizado. Não é assim. Então, a manta líquida, ela requer mais cuidado até do que a manta asfáltica. Agora, qual que é o processo executivo para impermeabilizar a laje? Tanto com a manta líquida ou com a manta asfáltica comum ou a aluminizada, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é, primeiro, limpar o substrato. Eu não posso ter resquício de poeira, não posso ter caquinho de tijolo, não posso ter nada que vá impedir a penetração da manta, a aderência da manta naquela laje e nem que vá poder algum objetinho que vá furar essa manta, porque a manta ela é 3 milímetros, então põe aí na sua régua, se alguém tiver uma régua 3 milímetros, é um pouco fino, né, se for ver. Mas, então eu tenho que limpar esse substrato. Além de eu limpar esse substrato, eu tenho que tratar aonde tiver trinca, fissura. Geralmente, às vezes, termina de concretar a laje, aparece ali uma trinquinha, uma fissurinha. Então, você tem que tratar essas trincas antes. Como é que você vai tratar? Geralmente, o pessoal aqui usa aquele PU, né? Aquela bisnaga de poliuretano, que você coloca num aplicador com a agulha, a pontinha dela é uma agulha, então você preenche toda aquela trinca com o poliuretano, né? Garantindo assim que aquele poliuretano vai entrar dentro daquela trinca ou daquela fissura, lembrando que não pode ser estrutural. E vai então fazer a vedação daquilo e vai continuar se movimentando junto com ela, né? Isso é o que eles chamam de mastic plástico, é isso? Isso mesmo. Ah, Em junta de beleza. dilatação, tudo é tratado com ele, né? E qual é a próxima preocupação que a gente tem também? Geralmente, com aquela que você falou, deixa eu lembrar, acabou a laje, você tem aquele parapeito, né? O platibanda. Isso é Geralmente o plástico. o pedreiro morre aquilo ali na quina mesmo, 90 graus. Entendeu? Então, para você fazer uma impermeabilização, você não pode ter quinas a 90 graus. Você tem que fazer o pessoal aqui em São Paulo fala baulear aquilo e fazer como se fosse uma meia cana, né? Então Em você faz vez uma em regula... vez dela ser assim, né? Ela faz assim, né? Tipo um Isso, chanfrado, né? tipo um chanfrado, isso mesmo. Tem quem faça chanfrado mesmo 45 e tem pedreiro que consegue fazer ela bem bauleadinha, redondinha, meia cana. A gente fala que é meia cana. Então Legal. toda laje que tem esse parapeito, esse platibanda, tem que ter aqui na meia cana. A queda para o ralo também é uma preocupação, que você tem que ter todos os condutores devidamente dimensionados, porque é, a água não pode empoçar, e nesses condutores você tem que garantir a queda de no mínimo 2%, de 1 a 2%, né? Mas se for 2% é melhor. De 1 a 2% a queda para esse ralo, para ele fazer a captação dessa água. Então, esses são os primeiros cuidados que a gente tem que ter: limpeza, tratamento das juntas e das trincas, tratamento das quinas, para você garantir que a impermeabilização vai ficar correta. Você garantindo só isso que eu falei até agora, a impermeabilização sua, se ficar errada, pode ser que ainda dê certo, porque a maioria, 75% da impermeabilização correta se o substrato estiver ok para receber aquela impermeabilização, tá? Então, como que eu vou fazer a impermeabilização com manta asfáltica? A primeira coisa a se fazer quando você chega ali na laje e tá tudo limpinho, tá tudo ok
que eu já falei aqui para trás, é você passar o promotor de aderência, né? O promotor de aderência é o primer, aquele pretinho, o famoso Neutrol, né? O Neutrol não impermeabiliza. Se ele for impermeabilizar, você vai ter que aplicar muitas demão, para que ele forme um filme, uma película. Aí sim ele se torna impermeável. O que acontece muito, o pessoal passa Neutrol no baldrame e acha que ele ficou impermeável. Não ficou, certo? Então, assim, o Neutrol não impermeabiliza, ele é um promotor de aderência. Então, você passou aquele promotor de aderência, é a cola para manta aquilo ali, né? Aí você vem e aplica a manta. O que eu indico bastante para os meus aplicadores é para eles assim, chega na laje, você já faz a medição daquela laje e você já desce ali, já recorta o rolo no tamanho que vai ficar ali mais ou menos, né? Para que você não precise depois ficar recortando nada em cima de onde está impermeabilizado. Então, isso é mais um manuseio de mão de obra, de organização de trabalho. Mas, enfim, aí você vai aplicar a manta, né? A manta, ela pode ser aplicada a maçarico, que é a manta quente, né? Que você vai pegar o maçarico lá, ligar no botijão de gás e vai queimar a manta. Ela vai dar aquela leve derretida, aí você vem e aperta ela ali contra o promotor de aderência, né? Ela vai fazer a colagem da manta. Aonde tiver emenda, as emendas de mantas, elas, por norma, tem que sobrepor 10 centímetros uma emenda em cima da outra. Então, por isso que quando você for calcular a quantidade de manta para uma laje, você tem que calcular de 10 a 15% a mais, por conta das sobreposições e também dos ralos que vem logo em seguida, depois que você colocou a manta. Geralmente, o que eu faço quando eu vou fazer a impermeabilização de uma laje com manta asfáltica? Eu passo ela reta no ralo, depois eu venho e recorto. Lógico que você tem que lembrar onde está o ralo, né? Então você tem que pontuar ali onde que vai estar aquele ralo. Você vai fazer o que no ralo? Você pega um pedaço de manta de 30 por 30, faz um X, um recorte em X, e ele vai virar... Você vai colar ele em cima do ralo e vai virar ele com as pontas para dentro do ralo. É como se fosse uma margarida mesmo, ele fica em forma de margarida. Depois você tem que fazer o inverso, trazendo a margarida para fora. Depois, se você quiser, eu mando até um vídeo para você da gente aplicando, que fica mais fácil vendo. Legal. Manda aí que eu E posso, aí, te marco. sim, e aí você, com a colher de pedreiro mesmo quente, que você aquece ali no maçarico, você vai, então, fazer derreter essa manta, essa margarida, essa manta de forma de margarida em cima daquela manta que você passou reto no ralo, né? Então, o ralo é um lugar que tem bastante problema em manta, porque ele é feito de forma errada. Tem que tomar bastante cuidado com o ralo. Depois que você fez a aplicação dessa manta, né, você faz o teste de estanqueidade. Vale lembrar que aonde tem a meia cana, você não vai morrer logo que acabou a meia cana, você vai parar a manta. Não. Você tem que subir pelo menos 40 centímetros. Ah, Bruna, não tem 40 centímetros. Meu platibanda, nunca vi, mas vamos supor aqui que tenha 30 centímetros o platibanda. Ok, sem problema, sobe ele inteiro e morre ele em cima ali da face de cima do platibanda. A manta vai ficar ancorada, entendeu? E ela não vai ter problema de descolar uma pontinha dela, porque se uma pontinha descolar, ela vai descolar inteira naquele perímetro ali e você vai acabar perdendo a impermeabilização, ali vai entrar água. Então eu sempre falo, sobe o platibanda e ancora essa manta. Se o platibanda for muito alto, você pode ancorar ela ali no reboco mesmo, entendeu? Você faz ali um chanfro naquele reboco, ancora ela e depois você termina de fazer o reboco, deixando a manta entre o reboco, entendeu? Eu trato muita laje de comércio e onde tem pastilhas na fachada. Então eu tenho que subir a manta naquela pastilha e eu tiro uma fiada de pastilha, subo a manta, ancoro ela embaixo da pastilha que está em cima. Então, assim, essa parte do platibando tem que tomar muito cuidado, porque aí tá muito erro que o pessoal faz e acaba com a impermeabilização de todo o resto. Porque a impermeabilização, ela não é 99%. Se tiver 99% impermeabilizado, você perde ela 100%, porque ou é 100% ou não é. A água é terrível, ela entra por qualquer
qualquer buraquinho, qualquer probleminha que você deixar na impermeabilização, ela vai entrar. Então, assim, esse é o passo a passo da manta asfáltica, né? Aí eu fiz se você fez ela com manta aluminizada, ela já está pronta. Eu costumo fazer o acabamento dessas emendas com aquela fita adesiva aluminizada. Então, onde tem emenda de manta, eu queimo ela, faço certinho e depois eu dou o acabamento com a fita aluminizada, porque fica muito esteticamente assim, fica mais bonito, né? Eu penso que é um serviço melhor. Agora, se ela é de manta asfáltica, acabamento preto por cima, aí você vai precisar fazer uma camada de argamassa em cima dessa manta, né? A gente fala que é a proteção mecânica. Ah, Bruna, vou fazer por cima, já posso colocar a argamassa ali em cima da manta? É recomendado que seja utilizada uma camada separadora. A camada separadora ela pode ser com aquela lona que a gente vê que os pintores põem em chão para proteger da pintura, ou ela pode ser com papel craft, né? Que geralmente é mais recomendado pelos fabricantes da manta. Mas com a lona também não tem problema, não. Você pode fazer ela com aquela lona lá, coloca a lona, depois você faz aquela camada separadora. Por quê? Para você não ter o problema de uma areinha mais grossa ou alguma coisa perfurar parte dessa manta, né? Então aí, se for dessa Então o maneira... craft lá é só para não perfurar a manta, não é isso? A função Isso. dele? Isso. Agora, Legal. o que acontece com lajes? Lajes é o seguinte, o problema de laje é que o pessoal, quando tem uma laje impermeabilizada, eles querem colocar tudo quanto é equipamento em cima da laje. É o condensador do ar-condicionado, é a antena. E o que acontece? Para você manter essa laje impermeabilizada, você tem que tomar cuidado quando for subir alguém nessa laje, para que você não apoie uma escada, porque como eu falei, a manta ela é um material muito durável, só que ela também é frágil, né? Então qualquer coisa que seja que pode perfurar ela não vai aguentar, ela vai perfurar e naquele ponto vai entrar água. E aí se entrar água naquele ponto, você tem que arrancar toda a manta, geralmente toda a manta, e refazer a impermeabilização de novo, né? Então esse é o processo que a gente faz com impermeabilização com manta asfáltica, né? Depois tem o processo com manta líquida também. A manta líquida, ela é um produto muito bom. Eu indico para laje até 30 metros quadrados. Eu costumo não fazer, mas quando eu faço, é até 30 metros quadrados. A norma fala até 50 e muitos fabricantes também vão até 50 metros quadrados. O que acontece? A manta líquida ela não tem emenda, né? Então ela é inteiriça ali naquele pano de laje. O pessoal, eles não costumam seguir a recomendação da quantidade de produto correto a ser colocado. A manta líquida, para ela ficar bem, o serviço bem feito, ela tem que ter no mínimo 4 quilos por metro quadrado de manta aplicada. E 4 isso quilos por metro quadrado, é isso? Isso, de 3 a 4 quilos, depende do fabricante. Bruna, falta 1 minuto e 53 segundos para a gente poder ter essa live gravada. O que tu Ai, meu acha? Deus. E agora? A gente encerra e começa de novo? Como que você tá de tempo? Aí eu não sei como é que você tá, se você tiver Não, algum... a gente pode encerrar ela e voltar só para concluir esse assunto aí que tu tá falando. Então, Porque joia. aí eu Então consigo vai. gravar ela, é legal porque a galera assiste. Eu boto ela pra galera assistir, entendeu? Eu vou Então, encerrar aqui, galera. combinado. Eu vou Tá só bom. encerrar aqui a live, eu vou entrar de novo e ela vai concluir essa parte da impermeabilização com manta líquida. Até o Cláudio Neto Muniz perguntou: em laje que fica exposto ao sol, qual o melhor tipo? A Bruna já está respondendo, né? Que até 30 metros Uhum, quadrados, manta líquida, né? uhum. Acima já. Então eu vou encerrar aqui. Quem vai disponibilizar para perguntas do pessoal. Era isso aí que eu queria Beleza. dizer. Eu vou já entrar aqui de novo, só encerrar para ficar gravado, tá bom?